Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui nesta manhã, mais uma vez, para iniciarmos uma série de estudos sobre o livro do Apocalipse. Quero te convidar a essa primeira reflexão, através dessa canção, Alfa e Ômega. Tudo tem a ver com esse livro de Apocalipse, porque Jesus é o começo e o fim de todas as coisas. Vamos adorar o Senhor. Eu quero te convidar. Vamos participar desse estudo bíblico com o coração, a mente aberta, para que Deus possa abençoar tremendamente. Venham todos na paz do Senhor, e que Deus vos abençoe nesse dia tremendamente, derramando uma unção sobre sua cabeça, ungindo o seu ouvido para você ouvir melhor e ungir também os seus olhos com a unção espiritual. Vamos adorar o Senhor com esta canção. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Jesus é o começo e o fim de todas as coisas, amados. Eu creio que Ele está conosco. Abra o seu coração nesta manhã. Vamos adorar o nosso Deus. Não há outro como tu, Senhor. Não há outro. Glória a Deus. Não há outro como Deus. Ele é soberano e fiel. Jennifer, que Deus te abençoe. Esta canção tem como título Alfa e Ômega. Não há outro como nosso Deus. Ele reina neste lugar. Ele reina nas nossas vidas. Adore o Senhor nesta manhã. Tu és, Jesus, o Alfa e Ômega. Tu és o ar que nós respiramos. Tu és tudo para nós. Vamos louvar o Senhor nesta manhã, amados. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Vamos declarar que Ele é tudo para nós. Jesus é tudo. Glória a Deus. Nesta manhã, adore o nome do Senhor. Nesta manhã, abra o seu coração para Deus. Nesta manhã, peça para o Espírito Santo fazer um trabalho tremendo dentro do seu coração, do nosso coração. Nosso Deus é o início de todas as coisas. Jesus é o início de todas as coisas e também o fim de todas elas. Acredite nisso. Vamos adorar o Senhor. Início e fim, tudo para mim. Declare nesta manhã. Jesus é tudo, amados. Acredite nisso. Glória a Deus. Marcos, que Deus te abençoe nesta manhã. Vamos adorar o nome do Senhor nesta manhã. Quero convidar todos vocês. Vamos
Vamos estar louvando o Senhor com esta canção. Alfa e Ômega. Nosso Deus é tudo para nós. Vamos adorar, vamos continuar nesta manhã. Que nesta manhã o Espírito Santo possa nos guiar e revelar tudo o que Ele quer para cada um de nós nesta manhã, amados. Declare. Tudo para mim. Tu és, Jesus. Glória a Deus por todas as coisas, amados. Abra o seu coração nesta manhã. Vamos celebrar o nome do Senhor. Só Tu és. Essa é uma manhã de adorarmos o nosso Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu quero te convidar a abrir o seu coração. Já está chegando a hora de convidar aqui o pastor e missionário, o pastor John, para estar aqui conosco. E eu vou chamá-lo para ele iniciar aqui. Estou chamando aqui o pastor John. Vamos dividir a tela. Deus abençoe sua vida. Ô, pastor John, paz. Tá baixinho. Tá me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Você está me ouvindo? Sim. Fique à vontade, tá? Então, nós estamos hoje visitando mais uma igreja do livro de Apocalipse. Eu quero orar sobre todo mundo que está ouvindo isso. Senhor, nós queremos te agradecer pela Tua palavra. Verdade, Deus. Porque nós sabemos que o céu e a terra passarão, mas a Tua palavra Aleluia. não passará, ela é eterna. E nós somos muito gratos de receber essa mensagem vindo do Teu Filho. É verdade. Né? Te pedir, Senhor, de abrir nossos ouvidos e nossos olhos espirituais. Concede para nós o espírito de revelação. É verdade, Deus. Para entender melhor o Teu plano para a Tua igreja, para o Teu povo e para participar dessa grande obra na qual está envolvida. Todos nós estamos envolvidos para que o Teu reino seja melhor conhecido aqui na terra e entre os irmãos. É verdade. Tudo isso nós oramos em nome do Teu Filho. Amém. Eu gostaria de ler esta carta que é para a igreja de Tiatira, que se encontra no 2º capítulo do livro de Apocalipse. Eu vou ler. Amém, pastor. Apocalipse capítulo 2, começando ao versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus,
que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituíram e comam os sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Aleluia. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Aleluia. Mas eu vos digo digo a vós, e até restantes que em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina, e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, outra carga vós não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Aleluia. E com verra de ferro as rejarás, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória. Amém. Vamos, como uma carta tem muita coisa envolvida nessa carta, a gente vai dividir em duas partes. A primeira parte a gente vai estudar hoje e a segunda parte na semana que vem. Amém. Como sempre, o nosso Senhor e o nosso Rei, isso é o nosso Rei que está escrevendo. Eu acho que é muito importante para nós reconhecer a importância dessas mensagens às 7 igrejas. De sempre meditar sobre elas e de ver como que essas palavras, que são tão preciosas, possam ser de edificação para nós. Porque aqui tem muita coisa para nós edificar. Não é para criticar, é para edificar. Jesus sempre vem para edificar o seu corpo. Glória a Deus. Ao mesmo tempo, ele é rei, ele é soberano, e ele fala a verdade. Ele não vem assim com cumprimentos, ele cumprimenta o que ele reconhece como sendo coisas importantes, mas no mesmo tempo ele coloca o dedo bem no centro, de onde tem problemas, bem no centro. E é assim que o ministério deveria ser. E, como sempre, o nosso Rei Jesus, nosso Mestre, nosso Salvador, nas suas cartas, ele se refere a alguns pontos da descrição dele que foi dada no primeiro capítulo pelo apóstolo João. E como João descreve o que ele viu, e o nosso Rei cita o que João, o apóstolo dele, viu. Jesus sabe o que passa pela nossa mente. Então, João descreve o que ele viu e Jesus repete algumas dessas descrições. E aqui no
a gente vê que no versículo 18, olhos como chama de fogo, pés semelhantes a latão reluzente, isso faz parte da descrição que João deu no primeiro capítulo, versículo 14 e 15, onde ele escreve: ele tinha olhos como chama de fogo, e versículo 15, pés semelhantes a latão reluzente. E ele acrescenta que Jesus não repete aqui na sua carta, pés como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a gente vai voltar para isso. Qual é o significado disso? Dos olhos e dos pés. Mas antes disso, a gente vai dar uma visita para essa cidade onde se encontra a igreja. A cidade de Tiatira, hoje, ela se chama Aquisar. Aquisar. E ela é bem pertinho de Pérgamo. Dá para ver? Sim. Ali era Patmos. E a carta foi... Primeira igreja foi Éfeso, depois Esmirna, depois Pérgamo, famoso Pérgamo, e de lá até Tiatira. Então nós estamos, o mensageiro já visitou 3 igrejas, agora ele traz a carta para a 4ª igreja, que é bem perto de Pérgamo, uns 50, 60 quilômetros. Qual era a importância dessa cidade na época? Ela não era tão antiga como as outras, como Pérgamo ou Esmirna. Ela tinha apenas uns 400 séculos de existência, mas ela era uma cidade muito importante porque ela guardava o acesso a Pérgamo, que era o centro do governo, sempre nessa época. Então era como uma cidade que, para proteger em caso de invasões, a Tiatira iria guardar e defender o Pérgamo, que, claro, também tinha suas defensas. Em Tiatira não tinha, como em Pérgamo, um grande templo, não era um centro religioso. Pérgamo era, e nós lembramos que tinha um templo a Zeus, o deus Zeus, e lá tinha esse famoso trono, que Jesus chama o trono de Satanás, que era o falso deus da época, Zeus. Aqui não tinha nada de... Tinha, claro, alguns templos, mas a importância da cidade era mais nas suas indústrias. Era famosa pela fabricação de tintura. Vocês se lembram da Lídia, no livro de Atos, que vendia púrpura? Essa mulher veio de Tiatira. E ela, evidentemente, já tinha ouvido falar do cristianismo, e ela foi batizada, e Paulo ministrou para essa mulher e a família dela. Amém. Então, isso era uma indústria, na época, muito importante. A segunda indústria, que era muito importante, era a fabricação de latão. Interessante. E tem uma referência ao latão. A descrição dos pés de Jesus se refere ao latão. Então, quando a igreja recebeu esse recado, eles fizeram a conexão. Nosso Senhor sabe onde nós estamos. E a coisa importante, e até a aparência de Jesus nos lembra uma grande indústria aqui em nossa região. A outra atividade que era muito importante, conhecida nessa cidade, era que tinha um grande número de alianças comerciais. Todas as indústrias e os comércios se uniam, era como um tipo de sindicatos. E cada uma tinha seus grandes privilégios quando você pertencia
essas organizações te ajudavam a desenvolver teu comércio. Era uma coisa muito comum na cultura contemporânea. Esse tipo de associações existiam em todas as grandes cidades. Mas aqui eu acho que nós vamos ver e refletir um pouco mais tarde sobre a importância. De qualquer maneira, hoje é interessante porque essa cidade ainda existe, ela tem uns 150, 100 mil habitantes e ela é muito conhecida. Tem um pouco de turismo, não tem muitas ruínas lá, não é como Pérgamo, não é como a Esmirna. Tem indústria hoje de azeitonas, parece que tem uma grande indústria, e de têxteis. Então é uma cidade que prospera até hoje, a cidade, mas não tem. É triste dizer que não é uma cidade, talvez tenha alguns, hoje não tem mais igreja nessa cidade, não tem presença cristã notável. Com certeza tem muitos que vão se converter em nome de Jesus. Amém. Antes da volta de nosso Senhor, com certeza. Então isso, a situação da igreja e o contexto. E a gente vai ver um pouco qual é o significado da descrição de nosso Senhor. Olhos como chama de fogo. O que isso significa para nós? Como que a gente pode interpretar? É simplesmente uma descrição? Nada na palavra de Deus, cada palavra tem um sentido e uma importância. O que significa olhos como chama de fogo? Me parece que isso fala de uma pessoa que percebe tudo, nada escapa. Nós podemos dizer que até um juiz que vê tudo. Isso dá muito conforto para o justo. Isso dá conforto para o justo. Mas uma alerta para o injusto, para o ímpio. Que tem um Deus que vê tudo, nada escapa dele. Quem recebeu essa informação e esse conhecimento de nosso Deus, quanto na sua infância, quando uma criança começa a saber que tem um Deus que vê tudo, essa criança já começa a adquirir uma coisa raríssima hoje que se chama temor de Deus. Verdade. Porque um Deus que vê tudo. E depois esse temor se torna realmente não é um temor de um Deus que é mau, mas um Deus que é bom, como um pai. Então, isso é advertência. E é interessante que a descrição do nosso Senhor quando ele voltar, em capítulo 19 do livro de Apocalipse, aquele que está sentado num cavalo branco, que se chama fiel, é Apocalipse 19, 11, que se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E continua no versículo 12, seus olhos eram como chama de fogo. Então, quando voltar, o mundo vai saber que tem um Deus que vê tudo, que nada escapa. Para nós que podemos dizer que somos justos, não porque nós temos essa capacidade, mas porque o nosso Senhor nos capacitou para andar no caminho dos justos. Para nós dá muito conforto, mas também uma mensagem que eu acho que nós podemos compartilhar com aqueles que não conhecem nosso Senhor. Eu estou sempre ouvindo muita crítica. Pessoas criticam e se queixam de pessoas que dirigem os países, daqueles que governam. Se queixam de corrupção e tudo isso.
Eu gosto de lembrar para essas pessoas que nós precisamos de orar, para interceder para essas pessoas. Porque são pessoas que não sabem que tem um Deus que vê tudo e que vem o julgamento. Sabendo isso, nós devemos interceder para aqueles que dirigem nossos países, para que eles possam receber, pela graça de Deus e a misericórdia divina, conhecimento e começar a refletir sobre o que eles fazem e as consequências eternas. Que são muito importantes de se lembrar disso. É verdade. Depois tem também essa descrição de pés semelhantes ao latão reluzente. Isso não só era importante para a igreja de Tiatira, de lembrar e de confirmação que Nosso Senhor sabe muito bem o que está acontecendo na sua cidade. Latão é uma coisa importante. Latão reluzente. A única coisa que nós podemos falar sobre isso é perguntar, e eu peço a vocês de pensar, quem foi na fornalha? Quem foi na fornalha em nosso lugar? É só isso. É suficiente refletir sobre isso. É por isso que quem foi na fornalha. Agora nós vamos ver um pouco sobre a descrição de Jesus e ele cumprimenta os membros da igreja. Em versículo 19. Ele fala de quê? É impressionante. Essa igreja tem amor, tem obras, claro, mas tem amor, tem serviço, tem fé, tem paciência. E Jesus acrescenta que as últimas obras são maiores do que as primeiras. Parece ser uma igreja quase perfeita. A primeira igreja de Éfeso tinha um problema com amor. Aqui não tem problema com amor. Impressionante. É uma igreja que está chegando à perfeição. Agora, eu só gostaria de lembrar que todas as igrejas são cumprimentadas pelas suas obras. O que isso significa? Eu sempre falo, bom, todas as igrejas têm obras. E a gente pode dizer, bom, é muito bom. Mas de onde vem essa capacidade de ter obras em nossas vidas? Já o fato que essas igrejas têm obras é uma confirmação que os membros dessas igrejas são salvos. Amém. Glória a Deus. Porque certamente Jesus não iria falar de obras que não são feitas simplesmente obras de homens. São as obras dos quais fala Paulo quando ele escreve a igreja de Éfeso e descreve o que é a salvação. Que a salvação vem pela fé, não pelas obras. Mas depois ele continua. Efésios, carta à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10. Porque somos
feitura sua, criados em Cristo para boas obras. Aleluia. Então, as nossas obras são o resultado de um plano de Deus, de uma capacitação que Deus coloca em nós com a salvação. Essa capacidade vem com a salvação. Glória a Deus. E depois continua. As quais Deus preparou para que andássemos nelas. É maravilhoso isso. As obras, se você encontrou obras, é porque o Espírito Santo te dirigiu no caminho que ele já tinha preparado e as obras que ele tinha preparado para nós. Por isso que as obras podem parecer para nós de pouca importância. Não, 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 não. Cada obra que Deus nos abriu um caminho para nós praticar, vem dele. Fazem parte de um plano de vida que começa com a salvação, mas que inclui tudo que ele já preparou, um caminho já preparado desde a eternidade. Então, essas obras, por isso que cada igreja recebe obras, porque cada igreja é cheia de pessoas que são salvas, que receberam a salvação. Às vezes, lendo essas cartas, a gente vai dizer, mas será que esse pessoal está salvo? Não, não, são salvos. Então, as obras aqui, como em todas as 7 igrejas, são obras que no plano de Deus já estavam preparadas desde a eternidade para nós andar nelas. Agora nós vamos ver um pouco o próximo detalhe dessa carta, que é importante. No versículo 20 aparece essa Jezabel. E tem muita coisa escrita sobre a Jezabel no Velho Testamento. E também sobre essa Jezabel que de repente aparece agora na igreja de Tiatira. Parece que uma mulher que evidentemente tem grande influência. A tradição cristã não deixa nenhuma informação sobre uma tal mulher. Então pode ser que Jesus utiliza esse título de Jezabel simplesmente para descrever as características de uma pessoa que realmente pertencia a essa igreja, porque fala de mulher. E só para lembrar o significado desse nome Jezabel, a gente vai para a primeira carta, primeiro Reis, não é carta, Reis, capítulo 16, começando no versículo 31, Acabe, que era rei de Israel, tomou por mulher a Jezabel e depois foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Baal fazia parte dos deuses, dos ímpios. E continua, levantou um altar a Baal. E faz muito mais. Ele aqui até fez um bosque no versículo 33. O que é um bosque? A gente pode comparar isso a um lugar onde tinha cultos. A gente podia ser um grande centro de macumba, hoje a gente diria. O rei que se envolve nessas coisas demoníacas. E continua, faz muito para irritar ao Senhor. Mais que todos os reis antes. É claro que caiu sob a influência dessa Jezabel. A gente sabe que Salomão também teve problemas muito sérios, porque ele se casou com centenas de mulheres e todas induziram ele a servir outros deuses. E como... O que aconteceu quando Elias
fez oposição e acabou com muitos desses falsos profetas que trabalhavam com Jezabel. No 1 Reis, capítulo 19, o primeiro versículo diz: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matará todos os profetas. Jezabel mandou uma mensagem a Elias, diz-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. Elias, quando recebeu essa mensagem, se levantou para escapar com vida. Imagina, até Elias, o grande profeta. A gente vê uma mulher que tinha grande influência sobre o marido, que tinha um temperamento extremamente forte. Imagina uma mulher que sabia que tinha toda essa, organizou todo esse centenas de falsos profetas. E uma maneira de falar extremamente violenta, isso é muito violento. Essa mulher tinha o poder de aterrorizar até Elias. Então a gente vê que tinha uma pessoa com uma influência, um grande poder de influenciar. O que isso nos diz? Que nós precisamos tomar muito cuidado. E que pode aparecer liderança que até aterroriza as pessoas um pouco e servem porque tem medo. Jesus nunca deu medo, só deu medo para os hipócritas. Nem medo, ódio. Então, isso é a segunda coisa que nós vemos. A outro detalhe que Jesus nos dá é que ela se diz profetiza. Nós sabemos que qualquer pessoa que se autoproclama, que se dá um título, a gente tem que tomar cuidado, porque os títulos vêm de cima ou de outros que reconhecem. Nem Jesus se chamou de profeta. Jesus, nosso Senhor, o Rei do Universo, se diz Filho do Homem. A terceira coisa que a gente vê que ela conseguiu induzir o povo na prostituição e participação em sacrifícios de idolatria. Interessante que participação nos sacrifícios de idolatria sempre inclui participação de festas, tinha animais ofertas e depois o sacrifício fazia parte do jantar, do comer em junto. Participação no sacrifício exigia participação no comer do sacrifício. Nós já vimos isso como um problema em Pérgamo. Vocês se lembram? E realmente são quase as mesmas palavras que a gente vê que são utilizadas na mensagem que tem uma referência a Balaão, ou a doutrina de Balaão em Pérgamo. É o mesmo problema, participação em sacrifícios e idolatria. Por exemplo, em Números 25, capítulo 25, versículo 1, Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo
aos sacrifícios dos seus deuses. Foi o problema com o rei Acabe. Você começa a participar dos sacrifícios e continua. E o povo comeu e inclinou-se a seus deuses. A gente pode pensar que só um problema de prostituição, problema de relacionamentos sexuais, mas eu acho que vai muito mais profundo que isso. Nós temos aqui realmente idolatria. O povo começa a se inclinar a outros deuses. E começa a participar em rituais que envolvem o comer dos sacrifícios. E aqui nós estamos também, a gente vê, Jesus até utilizou essa linguagem, que é uma linguagem figurativa, uma linguagem metafórica, e também codificada, porque aqueles os ímpios leem isso e não entendem, eles pensam outra coisa. Onde o próprio Jesus diz, vocês lembram, quem come da minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Claro que isso pode ser interpretado como literalmente, mas nós sabemos que isso é linguagem metafórica, que significa participar da vida de Cristo. Já tem muitos exemplos no Velho Testamento. E o beber da sangue é participar da morte dele. Depois o próprio diz, a carne não serve para nada. O próprio Jesus, depois disso, minhas palavras são espírito e vida. Então a gente vê como o comer de um sacrifício, de um certo modo, envolve participação a um culto, a uma adoração, a uma idolatria. Por que nós devemos tomar muito cuidado? Me parece que o mesmo problema aqui é aquele que a gente já identificou na igreja de Pérgamo. Um envolvimento com o mundo. Participação de coisas do mundo, que inevitavelmente, se a gente participa, a gente vai ser contaminado pelo mundo. Inevitável. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, chama o povo de Israel como povo santo. Aleluia. Povo santo és ao Senhor teu Deus. O que significa santo? Separado. Separado do mundo, diferente do mundo, distinto do mundo. E João repete também as palavras de Jesus, que não são o povo, Jesus falando do seu povo, não são do mundo. Como eu do mundo não sou. E isso é o problema permanente. Na igreja de Pérgamo, ela era uma alerta. Parece que aqui, em Tiatira, já virou uma doutrina. Virou uma doutrina. Isso quer dizer que já estava aceito como normal, e certamente isso envolvia participação que era talvez considerada como essencial nessas organizações, nessas alianças comerciais. Era impossível participar das alianças comerciais sem participar de cultos aos deuses. Não é tão fácil se envolver.
O Tiago, irmão de Cristo. No capítulo 4, versículo 4, escreve assim, da sua carta: adúlteros e adúlteras. E pessoas podem pensar, não, é coisa de casamento de carne. Não, não, é espiritual. Adultério espiritual. Não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Qualquer que quiser ser amigo de Deus, constitui-se inimigo de Deus. É muito sério isso. Hoje a gente quase não pensa sobre isso. E são coisas tão sutil, essa aliança. Desde Constantino, a última vez a gente falou, Constantino conseguiu envolver a igreja com o mundo. Primeiro com dinheiro, depois com palácios, depois com todos esses edifícios. E hoje o culto do dinheiro é tão importante na igreja. Pedir dinheiro para as grandes obras, em vez de pedir o poder que vem de lá. Parece que o dinheiro tem poder. Idolatria. Poder só tem Deus. O dinheiro não tem poder, mas parece que tem. Tinha um famoso, a gente pode dizer que é o primeiro tipo de catequismo. Quem ouviu falar do catequismo católico? Tinha uma coisa que é muito similar a catequismo, que se chama o didaquê. O didaquê não aparece na Bíblia. É um escrito que foi só descoberto em 1870. Em Turquia, alguém descobriu um documento muito antigo, já cópia de um documento que se chama o Didaquê, que foi escrito nos anos 60, 70 da nossa era, antes dessas cartas escritas às 7 igrejas, antes do livro de Apocalipse. Tinha já um livro de daqui que dizia como a igreja deveria operar, como o ministério deveria ser feito, regras. É interessante que nessas regras tem uma regra que diz o seguinte: qualquer pessoa que vem na sua igreja, no seu grupo, na época não tinha igrejas como hoje, eram encontros em casas escondidos. Qualquer que vem e que pede dinheiro, não convide ele mais, porque ele é um falso profeta. A igreja começou sabendo que quem mistura dinheiro com a palavra já é falso profeta, porque Jesus nunca pediu dinheiro. Nem os apóstolos nunca pediram, talvez, dinheiro para levar para outras partes, para ajudar. Mas para seu ministério, nunca. Então, isso já a igreja sabia. Então, nós precisamos de refletir sobre tudo isso. A gente vai terminar assim, porque pode ser que isso parece um desafio muito grande. Como que nós vamos conseguir? No versículo 26, Jesus diz: ao que vencer, ao que vencer. Ao que vencer. E você pode se perguntar, será que eu posso vencer? Bom, eu lembro a vocês que nós fomos criados para boas obras. Você acha que você não foi criado também para vencer? Nós temos em nós o DNA do vencedor, que é nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, Jesus já diz, a quem vencer, ele sabe que, humanamente falando, é impossível vencer. Mas nós temos em nós uma coisa sobrenatural, que nosso Senhor Jesus, o poder do Espírito Santo, e tudo já está preparado para nós vencermos.
nós precisamos de nos lembrar que também a palavra nos ensina que nós somos uma geração eleita. Não foi nós que escolhemos. Um sacerdócio real. Sacerdócio real. Para de... O rei vence. Uma nação santa, já separada. Nós somos já criados para viver, existir e operados separados do mundo. E, finalmente, um povo adquirido a grande custo. Então, lembrando tudo isso, nós podemos afirmar que o fato não depende de meu se sentir se eu vou vencer. Eu sou e vocês são e todos nós somos chamados e criados em Cristo Jesus para vencer. Eu quero te agradecer, Senhor, para a tua alerta, tuas palavras extremamente severas. E como vencedores, nós precisamos realmente de tomar muito cuidado. Não tem detalhe que pode nos escapar, porque nós sabemos que falsas doutrinas é como fermento. Uma vez que entra, é muito difícil e invade o corpo. Por isso que nós precisamos de defensas muito fortes. A nossa defesa é a tua palavra. E nós temos o teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a seguir os conselhos que nos vêm do alto, através do teu Filho Jesus, nosso Rei, e aquele que nos capacita, que nos ajuda e que nos dirige, que nos inspira para vencer. Em nome de Jesus, amém. Amém, pastor. Palavra tremenda, né? Agora a gente vai ter aqui pelo menos uns 7 minutos, que se os irmãos quiserem aqui fazer alguma pergunta, se quiserem falar sobre esse texto agora que foi lido, de Apocalipse capítulo 2, essa mensagem vai ser dividida em 2 partes. Então a primeira hoje, a próxima será no domingo que vem, a segunda parte de Tiatira. A gente já tinha até comentado sobre isso no domingo passado, que seria difícil dar essa carta direto, porque é pouquinho, né? Mas tem aqui, a irmã Lu tá colocando aqui um versículo bíblico. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E eu quero perguntar se tem alguém aqui, dos irmãos que estão aqui participando nesta manhã, se querem fazer alguma pergunta ao pastor missionário John, para que ele possa explicar alguma coisa que você tenha dúvida, né? Que é muito interessante saber que Jezabel está solta por aí, né, pastor? Infelizmente, pode ser que tenha esses falsos profetas aí. Né? Sim, mas também tem vencedores. Isso. Os vencedores não vão se deixar influenciar muito. E nós temos o Espírito Santo, porque normalmente essas pessoas agem em o poder da carne, sobre carne. Mas o Espírito que está em nós não é pelo poder, nem pela força, mas é pelo Espírito. Então, quem tem o Espírito Santo vai sempre sentir que tem uma coisa talvez errada no ensinamento, que se ele é falso. Sempre vem o Espírito Santo nos ajudar. É verdade, temos que contar com ele. O pastor Luiz aqui, o pastor Luiz está dizendo que, ele pede que Jesus Cristo esse é o evangelho de hoje, né? Que se manifesta no evangelho de hoje. Irmão, se vocês quiserem escrever aí alguma pergunta, vamos aproveitar. A Lu aqui está dizendo, temos que pedir ao Senhor discernimento espiritual para conhecer, identificar esses falsos profetas. Isso é importante, né? Como aqui, né? Jesus escreve, passa essa mensagem para João, porque aqui nessa igreja de Tiatira tinha muitas pessoas que eram salvas, né? Muitas pessoas escolhidas por Deus, né? Muitas.
E eu espero que, nesse tempo em que nós estamos, a gente também não venha se envolver com o mundo, né? Que eu sei que há muitas facilidades para se envolver com o mundo. A igreja se envolver com o mundo. E a igreja somos nós, né, pastor? E também tem o seguinte, porque pessoas, se você faz a pergunta, será que Deus aprova de heresias? A maioria vai dizer não. Mas você vai ser surpreso, porque a palavra afirma que sim. Deus aprova que sejam, porque em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, o Paulo escreve assim, 19 do 1 Coríntios, capítulo 11. Até importa que haja entre vós heresias. Importa. Por quê? Para que os que são sinceros se manifestam entre vós. Se não fosse heresias, a gente não poderia demonstrar nossa sinceridade. Então, heresia, é até bom deixar um pouco de heresia, porque isso é uma oportunidade para nós se manifestar. E os vencedores sempre vão se manifestar. E nós fazemos parte dos vencedores. Amém. Isso é interessante porque isso desperta no coração sincero e verdadeiro a forma correta, né? Ou se aproximando de uma forma correta de servir a Deus. O problema é que, infelizmente, tem pessoas que se deixam ser influenciadas. Esse que é o problema, né? Mas aqui, como a Lu está colocando, que possamos denunciar o pecado, né? Até se houver em nós, que possamos também denunciar junto a Deus, né? Como o senhor colocou aqui, que nessa carta, quem nos capacita é Deus. É Deus que vai nos ajudar a sermos fiéis, leais, a partir do momento que a gente tem esse coração que queira, né? Que uma coisa é ficar com um pé na igreja e outro pé no mundo. Aí quando Jesus voltar, fica difícil, né, pastor? Quer falar? E sempre nós vamos agir sempre no amor, sem condenação, porque pela graça nós somos salvos. Então nosso papel não é de condenar, nem de criticar, simplesmente de corrigir, exortar e amar. É verdade. E dar vidas e nosso tempo para outros. É verdade. Isso é Deus que nos capacita para isso. As boas obras. E o importante é esse momento aqui, ó, do ensinamento da palavra. Mas às vezes assim a gente diz, puxa, mas a gente está ensinando a palavra porque o povo não está indo, ou porque o povo não está obedecendo, né? Eu vejo que a Bíblia mostra que quem quer seguir a Jesus vai seguir. Mas quem não quer, não vai obedecer, né? A Lu está colocando aqui, ó. Acredito que quando buscamos e estudamos a palavra de Deus, ele ensina a não sermos enganados. E o Espírito Santo que vem e que nos dá, quando a gente conhece a verdade, a gente sempre vai reconhecer o erro. Glória a Deus. Pastor, falta um minutinho para a gente encerrar, né? É uma pena que é tão rápido, né? Tão rápido. Mas glória a Deus por tudo. Domingo que vem tem mais. Quer dar suas considerações finais? Eu vou deixar isso com você. Eu já falei bastante. Então, muito obrigado, pastor, né? A gente está vendo aí que uma outra coisa também que a gente falou, né? As igrejas vão começar a abrir, que o governo do estado aí, preocupado com alguma coisa que pode acontecer com ele começou a abrir aí as lojas, os bares, os shoppings e também as igrejas. Então, a gente está terminando, mas eu quero dizer aos irmãos, continue firme, continue olhando para Deus, continue confiante. Domingo que vem estaremos aqui. Logo mais à noite também tem a live com a Nádia. Então, continue aí na bênção e na graça do Senhor. Pastor John, fique com Deus.
Tá faltando 3 segundinhos, já vai acabar. A paz do Senhor e que Deus esteja com todos.